Olá, meus irmãos, estamos de volta agora com o terceiro bloco. Estaremos aprendendo com a lição de discipulado. Claro que é uma lição específica para os novos convertidos, que têm o privilégio de aprender de Deus nos seus primeiros passos. No entanto, todos nós aprendemos com as lições extraídas de textos bíblicos que são direcionados para o nosso crescimento espiritual. Então, quero convidar o presbítero Elinaldo Alves, que estará ministrando esta aula para os nossos corações. Com muita alegria eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para nós que fazemos a escola bíblica dominical na cidade do Rio Largo, na pessoa do pastor Arnóbio Tavares Lima, na direção ou coordenação do presbítero Line, que nós nos sentimos muito felizes por estarmos mais uma vez adentrando na sua casa. Quero desde já mandar uma saudação para todos os internautas que com certeza estão sintonizados, já fizeram seus compartilhamentos, já comentaram, e para nós que estamos aqui, isso é muito, mas muito gratificante. Então, vai a minha saudação para todos vocês que a partir de então estarão aprendendo a poderosa palavra de Deus. Queria pedir aos nossos amigos que, na medida em que nós estamos estudando essa faixa etária, cujo o meu público é o discipulado, nós queremos agradecer a Deus pela audiência de todos vocês. Nós estamos na quarta lição. A nossa quarta lição, ela tem como o título, Crendo no Deus Trino. Então vai aqui a nossa gratidão a todos os nossos novos convertidos, discipulado, os seus respectivos líderes nas todas as congregações do campo, que têm acompanhado ao longo desse período as nossas aulas, as nossas ministrações. Essa lição, ela é de ciclo 2 e tem trazido para nós muito conteúdo acerca do que nós precisamos conhecer. Quando nós falamos dessa faixa etária do discipulado, nós estamos, ou o pastor do campo, toda a coordenação tem se preocupado acerca disso, porque é uma faixa etária muito importante, como as demais, é verdade, mas a nossa alegria é porque vocês estão conosco todos os momentos. Então, para nós que estamos aqui, vai a nossa gratidão a todos vocês. O nosso tema de hoje, como eu falei, a lição de número 4, está falando sobre crendo no Deus Trino. Então, a leitura bíblica em classe, o comentarista da lição foi muito feliz na sua escolha. Ele escolheu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo do amor, o apóstolo João, que está no capítulo de número 1 e os versículos do 1 ao versículo de número 14. Dentro dessa leitura, nós estaremos abordando agora também os objetivos. A lição, você pode acompanhar em casa de maneira bem pausada, tranquila. Você vai ver que a lição ela trouxe 3 grandes objetivos. Quais? Primeiro, apresentar, melhor dizendo, as evidências bíblicas do Deus Trino. Essa é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é refutar os equívocos quanto a essa doutrina. Então, os equívocos, as contradições, os choques, as heresias, todos esses grupos de doutrina que vem batendo de frente acerca do Deus Trino. O terceiro objetivo é conscientizar, ou seja, trazer de maneira amorosa
como o Deus Trino, ele opera em nossas vidas. Então esses são os 3 objetivos da lição, que tem o tema falando sobre crendo no Deus Trino. Apresentar, refutar e conscientizar são os nossos 3 objetivos. No próximo slide a gente vai para uma introdução, ela é bem sucinta e rápida, e tem o seguinte: a Santíssima Trindade é uma das importantes doutrinas da nossa fé. São 3 pessoas distintas que coadunam de uma maneira da mesma essência que, segundo as Escrituras Sagradas, trabalham e agem em eterna e profunda comunhão. Então, a Santíssima Trindade, as Escrituras, ela fornece para nós essa maneira que elas coadunam, elas estão juntas, elas trabalham de maneira harmônica para que nós pudéssemos entender de maneira panorâmica todo o fundo bíblico acerca do que a doutrina da Santíssima Trindade traz para nós. O próximo slide, meus queridos e amados irmãos, nós que estamos com a lição, você que tem a sua lição em casa, nós trouxemos um fundo histórico. Foi justamente Tertuliano, um grande estudioso, ele era um bispo pentecostal, que no final do 2º século, ele investiu de maneira muito grandiosa, ele investiu muitas finanças para que essa doutrina, ela se propagasse, ela chegasse aos lugares mais longínquos possíveis. Então, Tertuliano, ele é esse cidadão, essa pessoa que, além do interesse teológico, filosófico e também financeiro, ele fez com que esta doutrina chegasse nos lugares mais longe possível. Vale aqui entre parênteses, a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, ela não tem esse registro bíblico, porém, a sua conotação, os textos que nós vamos falar posteriormente, deixa a evidência clara, tanto no seu sentido aplicativo, expositivo, temático. Então, a doutrina da Trindade, ela é evidentemente bíblica, e Tertuliano, esse grande homem que os anais da história têm informações muito satisfatórias para nós, você possa aprender e pesquisar a fundo. Então esse bispo, ele foi um dos mentores para que essa doutrina se propagasse e também refutasse muitas pessoas que tentavam menosprezar ou tirar de cena essa doutrina tão importante. Esse é o fundo histórico. O próximo slide a gente vê aqui, conhecendo a Deus. Se nós estamos falando sobre o Deus Trino, é uma introdução para as nossas aulas sequentes, quando vamos falar da pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, para conhecermos a Deus, a gente precisa ver pelo menos 3 coisas básicas. Nós sabemos, Rio Largo tem uma igreja muito doutrinada, homens de Deus super preparados, assim como nosso pastor Arnóbio, que nos dá a honra da sua audiência. Então, são homens que têm valorizado os conceitos doutrinários. Então, para você que tem a lição em casa, a gente traz essa doutrina de crendo no Deus Trino, que é publicado pela CPAD. Nós precisamos entender 3 coisas acerca de Deus. 3 coisas básicas, são inúmeras, mas eu aqui linkei 3. Primeiro, os nomes de Deus. Segundo, as ações de Deus. Terceiro, os atributos de Deus. Os nomes de Deus, vamos lá. Nomes são apenas uma nomenclatura ou uma descrição. Agora, quando nós vamos para o latim, que o termo revelare ou descortinar, como eu falei em vídeos passados, você pode ir até no meu canal no YouTube, Reflexão Cristã. Você pode ir lá no meu canal e vai ver as 2 aulas anteriores,
que está na minha plataforma, Reflexão Cristã. Você acompanha lá e você vai ver detalhes acerca das aulas anteriores. Quando nós observamos acerca de nome, nós entendemos o seguinte: Elohim ou Deus, ou seja, Deus é um ser supremo, absoluto, criador e sustentador do universo. Subsistem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O termo Senhor, que nós dizemos Javé, vem do verbo ser. Ele é, ele será. A primeira pessoa do singular é Iavé. Agora, eu trago uma observação para você, meus queridos telespectadores, todas as faixas etárias que nos acompanham nesse momento, e em especial o meu público-alvo, que é o discipulado Shalom. Observação: Deus, como autoexistente, ele não pode ser definido a não ser por ele mesmo. Então, esse detalhe acerca de Deus, quando nós estudamos as linguagens hebraica e grega, tanto a palavra Elohim como a palavra Theos, se referindo à pessoa de Deus, cabe para nós entendermos que esses títulos, essas nomenclaturas, fazem com que nós o conheçamos no que os escritores da Bíblia Sagrada têm trazido para nós. Agora, Deus como autossoberano, como autossuficiente, ele não pode ser definido por nada. Então vai aqui primeiro os nomes de Deus. Nós não estamos projetando, eu vou solicitar a minha coordenação e a parte técnica, para que posteriormente nós possamos colocar todos os 15 slides que elaborei. Tem aqui trazendo sobre os nomes de Deus, como Iavé, Jeová Jireh, Jeová Nissi, e outras nomenclaturas que fazem menção acerca da pessoa de Deus, e com as suas respectivas textos bíblicos. Então esses nomes, essas nomenclaturas, você pode observar, estudar depois, que é justamente isso. Esse nome fala justamente da revelação ou da manifestação de Deus em meio aos textos bíblicos. Jeová Sabaote e outros nomes que a Bíblia ela menciona para que nós venhamos entender. Então está aqui esse ponto para que nós conheçamos esse Deus Trino acerca dos seus nomes. Na sequência, nós conhecemos Deus pelos seus atributos. Essas qualidades que Deus tem, esse perfil que descreve a pessoa de Deus. Como eu falei anteriormente, nós conhecemos a Deus, ou nós estamos falando do Deus Trino, através dos seus nomes: Jeová Jireh, Jeová Nissi, todas essas nomenclaturas que a gente conhece acerca da Bíblia. Agora, nós também conhecemos a Deus pelos seus atributos. Quando nós falamos de atributos de Deus, nós temos no mínimo 3 categorias. Primeira categoria, os atributos naturais de Deus. É da natureza de Deus esses atributos. Primeiro, a natureza de Deus, nós falamos sobre espiritualidade. Deus é espírito, e como espírito ele é insondável e inacessível. É um ponto muito importante desses atributos naturais, ou desses atributos da natureza de Deus. Segunda natureza natural de Deus, a seidade. O que é isso? É que Deus existe por si mesmo. Terceiro, vem a imensidade. Deus ele transcende os recursos da física. Isso são recursos da natureza de Deus, ou dos atributos naturais de Deus. Quarto, a imutabilidade de Deus. O que é isso? Deus, ele está imune às mudanças. Quinto, a eternidade. Deus sempre existiu. Quando eu elaborava este tópico da eternidade de Deus, e quando nós falamos Deus sempre existiu, esse termo existir para Deus ainda é pobre. Porque eu existo, esse microfone existe,
Esses recursos que ora me auxiliam para que você esteja acompanhando esta live, existe. Então, existir para Deus é uma linguagem ainda pobre. Por quê? Deus apenas não existe, Deus é. E a palavra onto, trazendo essa existência de Deus, é que o tempo, o espaço, a medida, o peso, a distância, isso para Deus é fichinha, numa linguagem bem rasteira. Deus apenas não existe, Deus é. Então, quando falamos sobre eternidade de Deus, Deus existe ou sempre existiu, nós estamos dizendo que Deus não só apenas existe, Deus é. E finalizando esses atributos naturais de Deus, nós falamos de unidade ou unicidade, espiritualidade, aceidade, imensidade, imutabilidade, eternidade e unicidade. A palavra Adonai, traduzindo para nós Senhor, é que Ele é único. O Senhor, Ele é único. Então está aqui os atributos naturais de Deus. Seguindo adiante, nós falamos agora sobre os atributos morais. E eu coloquei apenas 5 atributos. São inúmeros. Quais os atributos morais de Deus? Eu coloquei 5, mas você pode pesquisar e estudar vários. Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é complacente, Deus é todos os recursos morais que a Bíblia registra para nós, dando evidência desses recursos do caráter ou dos atributos morais de Deus: amoroso, santo, justo, bom e fiel. Agora nós vamos para os atributos pessoais. Eu só destaquei 3 que vocês conhecem muito bem. Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é onipresente e Deus é onipotente. A palavra latina aqui, onisciente, omni, no latim, quer dizer tudo. E a palavra scientia quer dizer ciência, conhecimento. Então, ela aparece aqui, onisciência, omni, que quer dizer tudo, ciência, conhecimento. Então, Deus, Ele tem todo o conhecimento, toda a ciência. Deus tem todo o poder. E Deus está em todos os lugares, ou seja, o espaço, as medidas, elas estão super debaixo da grandeza ou dos atributos pessoais de Deus no seu aspecto de onipresença. Seguindo adiante, nós vamos agora para as ações. Eu disse que nós conhecemos a Deus pelos seus nomes, que eu falei alguns. Eu disse que nós conhecemos a Deus pelos seus atributos, e eu digo agora, falo para vocês agora, que conhecemos a Deus pelas suas ações. Primeira ação de Deus na criação torna evidente. É inconcebível qualquer pessoa desprovido da fé que olhe para a grandeza do universo e não reconheça que há um Criador por trás de todas essas maravilhas. Então Deus é manifesto através da criação. Segundo, Deus, Ele é manifesto em ações através da revelação, sendo ela escrita, sendo ela por meio de Cristo, sendo ela por meio dos seus profetas. Então Deus se torna conhecido pelas suas maneiras diversificada de agir, de atuar, de reagir através das pessoas que têm conhecimento acerca da sua pessoa. Então, as ações de Deus na criação, as ações de Deus na revelação, o conhecimento de Deus através da sua ação, por meio da comunhão. Então, para nós fecharmos mais uma parte aqui de conhecermos a Deus por meio dos seus nomes, por meio dos seus atributos e por meio das suas ações. Agora,
Eu coloquei aqui uma observação que vale nós salientarmos o seguinte: quando Deus apareceu para Moisés na sarça, está lá em Êxodo 3, que ele diz o eu sou ali, e eu falei lá no início, a primeira pessoa do singular, Yahvé, Deus está revelando ali 3 grandezas peculiares, que é da pessoa dele. Primeiro, a sua autoexistência. Segundo, a sua autossoberania. E terceiro, a sua autossuficiência. Ou seja, Deus não pode ser definido a não ser por Ele mesmo. Agora, nós vamos para o primeiro tópico da lição. Essa foi a parte introdutória. E o primeiro tópico da lição diz: evidências bíblicas do Deus Trino. O Antigo Testamento está recheado em Zacarias 12, Isaías 63, Isaías capítulo 61 e outros textos bíblicos no Antigo Testamento que fala sobre evidências bíblicas da existência do Deus Trino. No Novo Testamento, a gente vê aos Hebreus, Filipenses 2, 10, Colossenses 1, 17 e outros versículos mais que evidenciam a existência do Deus Trino. Terceiro, no ministério de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado por João no Rio Jordão, a gente vê lá em Mateus capítulo de número 3. Então existe muitas evidências bíblicas acerca do Deus Trino, com as passagens do Antigo Testamento, no Novo e também no ministério de Jesus. O segundo tópico da lição diz os equívocos da doutrina da Santíssima Trindade. Esses grupos religiosos que tentam deturpar, vir de encontro a essa tão legítima doutrina bíblica da nossa regra de fé e prática. Então nós entendemos primeiro, as pessoas da Trindade não têm uma relação de subordinação. O Pai é maior que o Filho é maior que o Pai, maior que o Espírito Santo. Aí você diz, Elinaldo, mas eu já li que Jesus está dizendo, o Pai é maior que eu. Aí você vai entender que isso está falando da ação ministerial, não de essência, não da pessoa propriamente dito. Então, vale nós salientarmos isso. Segundo subponto do segundo ponto, as pessoas da Trindade não são ou não tem modos diferentes em relação à sua pessoa. E terceiro diz, as pessoas da Trindade não são 3 deuses, não. É um Deus em essência, mas em 3 pessoas distintas. Que isso fique bem claro para os nossos telespectadores, nossos discipulados. Então está aqui, os equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade. Terceiro e último ponto, o Deus Trino opera em sua vida. Como? Primeiro, de maneira amorosa. Segundo, de maneira servidora. E terceiro, de maneira comunitária. Então, que nós nessa manhã possamos ser grandiosamente abençoados, porque a doutrina da Santíssima Trindade, para nós concluirmos, é o seguinte: agora, novo convertido, o importante é compreender a essência de um ministério da doutrina desse tão valioso estudo, que nós possamos investir e aprender acerca do Deus Trino. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã e dizer que a doutrina da Santíssima Trindade está no Antigo, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, está inserido nas Sagradas Escrituras e está na regra de fé e prática, documentado acerca da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então Deus abençoe a todos e que você continue participando, comentando, partilhando, pois ainda nós temos a faixa etária de adulto. Um abraço a todos, fique conosco, pois Deus ainda tem muito mais para falar com cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.
Glória a Deus, que lição maravilhosa sobre a doutrina da Santíssima Trindade, um dos assuntos que permeiam a história cristã. E é de fundamental importância aprendermos sobre esta doutrina, sobre o Deus triuno, Deus único, que se manifesta em 3 pessoas distintas. Que Deus abençoe você. Estamos encerrando o nosso 3º ciclo. E agora, no próximo bloco, nós teremos a lição de adultos. Continue compartilhando, continue interagindo conosco através do chat ao vivo, convide outras pessoas e com certeza sua vida será edificada.